dia, boa tarde, boa noite. Para você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Verônica Schiersner. Estamos aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade Método de São Paulo. E Verônica, fale para nós, Verônica. O mundo quer saber, o universo quer saber como está o tempo, como está a nossa nave hoje. Hoje ele está muito bem controlado. Muito bem? Controlado, mas por quem? Por quem? 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 Por falar de controle, nós temos aqui um especialista, o cara é fera em gestão, mais fera. Eu tenho a honra de convidar aqui para esse microfone o nosso querido professor e coordenador, né, mestre veterinário, especialista em pós-MBA, Fabiano. Uma salva de palmas para o Fabiano. E também tão importante quanto quem, viu? A nossa aluna, que está prestes a se formar, Sabrina Estrela. Aê, Sabrina! Sobreviveu a nós, hein? Obrigado, Vladimir. Obrigado, Verônica, pelo convite. Está um pouco abatida, vocês não reparem não, mas está se formando. Sabrina, como é que é se formar em MBA? Bom, eu, como veterinária clínica... Olha lá que você não se formou ainda, hein? Não vai conseguir, vai ser Tá valendo nota. Mas como veterinária clínica foi uma experiência completamente diferente. Veio já da vontade de abrir os horizontes, né, que eu tinha. E ele abre o caminho porque nós veterinários nós não temos essa parte de gestão na faculdade e eu acho que nem dentro de nós, a grande maioria. Então, traz uma vivência, abre, vira uma chave na cabeça, faz com que a gente olhe para o ambiente que a gente trabalha, sendo nosso, né, os donos de negócio ou não, de uma forma bem diferente. E, querendo ou não, traz uma certa organização também para a nossa vida pessoal, é muito, muito bom. E o professor é bom? Esse professor está pelo lado? Ele é ótimo. Faltam 2 encontros, ele é ótimo. Vai falar que o professor é ruim. Em abril, tão assim. Deixa acabar esses encontros aí, não sei não. Não, assim, né? Você viu a olhada que o professor Fabiano era assim, fez assim, ó. A cutucada. Né? Vai. Ô, professor Fabiano, e ó, essa nossa moça linda aqui, sabe ela aqui, ó? Ela vai fazer também gestão, né? Qual que é o conselho que você daria para ela? Puxa, primeiro, obrigado por se interessar no curso. Brincadeiras à parte, é um curso bastante importante, porque como a Sabrina disse, complementa a formação não só do médico veterinário, é um curso que cada vez mais se abrange a outras áreas também, embora seja direcionado ao mercado pet. E acho que a dica que eu dou é procurar entrar com a cabeça aberta para novos aprendizados, muita troca entre alunos, vou chamar de alunos entre aspas, né? Sim. Porque são profissionais que trocam as suas experiências de trincheira e são professores de mercado e do mercado. Isso tem uma diferença bastante importante. São professores que, claro, têm a teoria bastante sólida na formação, mas entendem o que é a trincheira, entendem o que é o dia a dia de uma operação, de um hospital, de uma clínica, enfim. É entrar com a cabeça aberta para novos aprendizados, muito network e fico muito feliz se no final do curso ouvir um relato que saiu transformado e que surpreendeu positivamente. Isso é uma coisa tão importante que o professor falou. Acho que cada um aqui, né, que se forma, a gente sente um pouquinho disso, né? Para onde ir, né? Onde se especializar. Porque a gente não consegue saber de tudo. Então é legal quando a gente pega uma especialização que é mais aprofundado no assunto, né? Sim. Eu acho bonito você falar assim, pô, sou especialista em tal área. O que você fez? Não, eu entendo de gestão, eu estudei gestão. Eu acho tão bacana isso, né? Então você que está em casa, em qualquer canto do mundo aí, de verdade, dê continuidade aos teus estudos. É muito importante. É interessante que isso é uma pauta que a gente comentou também nos outros episódios, né, de medicina veterinária, que o veterinário ele se forma, mas ele hoje está saindo com a cabeça de vou me formar e vou para uma especialidade, vou ficar nisso e para ali. E a gente comentou muito da importância que ele saia um veterinário generalista. Então, acho que vai ser interessante, principalmente para mim, tá saindo e ir para a parte de gestão primeiro e me encontrando nas áreas e estudando todas as áreas. Então, desculpa, professor. Imagina, por favor. Primeira vez que aconteceu isso. Primeira vez, ó. Diretor, primeira vez que aconteceu isso. O diretor dá bronca na gente quando a gente atropela. Então, professor, por favor. Eu tô livre da bronca, hein? Não, mas o que você falou, Verônica, é muito importante e eu queria um breve relato aqui. Eu me formei em 1996. E naquela época o cachorro já tinha 4 patas, não mudou tanto de lá para cá. Mas a gente tinha uma realidade de mercado muito diferente da sua.
o meu desafio para ser bem sucedido na profissão era muito menor, mas muito menor do que hoje é o seu. Na minha época, e toda vez que eu falo na minha época, eu brinco que eu envelheço 15 anos, né? Vocês vão me ouvir falar na minha época algumas vezes. Na minha época, segunda vez, vamos começar a contar, na minha época. mas é triste. Bastava a gente saber diagnóstico e tratamento, que é um pré-requisito para você ser um bom veterinário, evidentemente, para que a gente desse certo na profissão no sentido empresarial. Então, se abriu uma porta, se você soubesse diagnosticar e tratar, você tinha uma empresa. Ponto. Hoje não é mais assim. Então, hoje, como que a gente entende o mercado hoje? Você tem que ter como pré-requisito ser um bom veterinário, do ponto de vista técnico. Agora, o seu diferencial competitivo não é mais saber diagnosticar e tratar. Isso é obrigação, não é diferencial. O seu diferencial competitivo hoje é você estabelecer uma boa gestão. Entendamos aqui boa gestão como como é que eu posso abrir a minha porta da empresa, essa empresa não ter um custo alto de ficar aberta, porque abrir uma porta custa dinheiro. O que eu posso cortar sem diminuir qualidade assistencial? Hoje, essa é a grande vantagem competitiva e importante para sobrevivermos como veterinários, empresários e empreendedores. E com a quantidade, né? Com a quantidade de médicos veterinários que se formam anualmente, a quantidade de clínicas e hospitais que vêm abrindo. Então, isso traz um desafio cada vez maior. Você querer se diferenciar, como o Fabiano disse, sem diminuir essa qualidade assistencial. Eu acho que é um desafio muito grande, fora os desafios internos que a gente aprende. Por exemplo, no MBA a gente aprende muito isso aprofundado, que é a gestão de pessoas, gerir os clientes, você aprender a ler, esquecer que você não é veterinário só porque você gosta de animal, mas você vai ter que gostar mais de gente. Nós falamos no podcast passado sobre Exatamente. isso, né? Então, isso daí, acho que hoje em dia, eu me formei há 18 anos atrás, muito menos que o Fabiano. Minha bichete. Mas eu sinto a evolução de quando eu me formei em 2005 para hoje. É absurdamente, foi muito rápido. Foi extremamente rápido a velocidade que a gente está sendo obrigado a se modificar, a se atualizar, a sair um pouco da caixa, sabe? Aquela coisa de não vou ficar só atendendo e ser clínico, fazendo diagnóstico e tratamento. Não, eu vou ter que aprender muito mais do que isso para conseguir dar certo. E com o MBA, com a pós-graduação, você tem percebido essa diferença na sua rotina? Total. Tanto na lida, porque eu ainda atendo, né? Eu não fico só fazendo gestão, mas tanto na lida com o cliente, diretamente, como no meu dia a dia, eu aprendi a organizar o meu dia a dia melhor. E a olhar, eu não sou dona do lugar onde eu trabalho, mas eu olho com aquele carinho como se eu fosse, e aí eu consigo enxergar coisas que antes eu não enxergava. Então, aonde estão as saídas, aonde está o gargalo? Como que eu posso melhorar os funcionários que estão lá, a qualidade de trabalho deles? Como que eu posso olhar para o meu cliente, dividir eles em nichos e tentar atendê-los de todas as formas possíveis e cada um do seu jeito? Por aí vai. Agora, hoje a gente entrou em finanças, como ele falou, a gente está todo mundo saindo de cabelo branco, aí durou um pouquinho. Finanças. Hoje é um dia divertido. O professor é divertido, vou perguntar para a aluna. É um dia divertido, finanças? Super. Com certeza. Daqui faltam 2 módulos. Falta. Daqui 2 módulos a gente faz uma pergunta de novo. Cara, eu acho muito legal esse tema gestão, né? Porque eu acho que a vida da nossa é o eterno gerir, né? O que fazer primeiro, a questão das prioridades, Sim. né? E como é que a gestão eficiente pode fazer, por exemplo, a diferença dentro de uma empresa e de uma organização? Putz, Vladimir, boa pergunta. De muitas maneiras. Uma gestão eficiente hoje te permite, por exemplo, que você mantenha um colaborador muito tempo com você. E a gente aprende muito que, puxa, essa geração fica pouco tempo, logo pula para outro trabalho, outro emprego. Ok, mas eu acho um pouco precipitado a gente rotular uma geração. Que tal se a gente experimentasse ser um gestor que ofereça para esse profissional possibilidade de crescimento como pessoa, como profissional, possibilidade de galgar degraus dentro da sua empresa? Será que se a gente conseguir oferecer de fato tudo isso, ele vai querer sair da empresa? Talvez não. E se nós conseguirmos fazer isso, a gente pode apostar inclusive em colaborar com educação continuada para esse profissional.
Se a gente entende que esse profissional ficará conosco 5, 7, 8 anos e ele se vê no futuro conosco, por que não investir numa pós-graduação? Por exemplo. Agora, se você tem um profissional que muda de emprego cada 8 meses, você fica um pouco mais reticente em apostar em um curso, porque talvez com você não seja diferente, enfim, tem todo um histórico. Eu acho que esse é um dos motivos que a gente traz, porque quando a gente traz um profissional novo, você tem o período de treinamento, até ele entender a cultura organizacional, demanda um tempo, por mais competente que esse profissional seja. Fazer uma boa gestão significa a gente conseguir entregar qualidade assistencial, ou seja, o tutor ter uma boa experiência dentro da clínica e do hospital e, evidentemente, o PET ser tratado com que há de melhor na medicina veterinária, né? Então, aí a gente começa a falar um pouco também, Vladimir, a pergunta importante é estabelecer processos. Quando eu falo processo, não estou falando da parte jurídica, evidentemente. Sim. De etapas, né? De etapas, perfeito, isso. Entender qual que é a jornada do cliente ali dentro, desde o momento que ele para o carro até o momento que ele paga a conta. Então, quais são os pontos de contato que esse cara tem? Esse cara tem contato com o manobrista, se tem manobrista, obrigatoriamente vai ter contato com a recepção, vai ter contato com o veterinário, eventualmente com o raio-x e com a internação, centro cirúrgico, enfim. São os pontos de contato. É importante que a gente saiba gerir cada ponto de contato para que este cliente, no caso o tutor é o cliente, ele saia com uma percepção positiva. Saindo com uma percepção positiva, inclusive você tem uma liberdade de cobrar um pouco a mais, porque ele vai entender que aquele valor justifica, não estou falando do preço, estou falando do valor. Agregado, né? O valor agregado sentido, permite né? que você cobra mais uma consulta, uma cirurgia, etc., porque ele entende que e isso é bastante perceptível. Em cima do que o professor falou, Sabrina, né? Você consegue ver, por exemplo, quando você está na prática trabalhando dentro de uma clínica, né? Você consegue enxergar isso lá na clínica que você trabalha? Não precisa falar o nome da clínica, não, tá? Mas você consegue enxergar isso lá na clínica que você trabalha? 100%. Por exemplo, antes do MBA, eu não tinha essa ideia de jornada do cliente. Isso a gente aprende lá também. E então eu olhava os clientes como clientes, ponto. Não via diferença, eu não via que ele ia passar por etapas e que essas etapas seriam importantes até antes dele chegar dentro do meu consultório. E o quanto isso poderia impactar, por exemplo, a gente começa a pensar, será que eu já não perdi cliente porque ele foi mal atendido na recepção? Porque ele foi mal atendido pelo manobrista? Porque ele não tinha onde estacionar? Então você começa a pensar os motivos, porque às vezes a gente joga também assim, o cliente não veio mais porque eu não atendi bem. O cliente não veio... Não, e às vezes a coisa está bem antes dele entrar no consultório. E aí a gente também começa a se colocar um pouco no lugar do cliente quando a gente vai desenhar essa jornada. Pelo menos comigo foi assim. Todo mundo gosta de ser bem atendido. Sim. Do começo ao fim. Sim. E a verdade é que quanto mais facilidades você tem de chegar no serviço que você quer, mais valor você vai dar àquilo, mais apreço. E uma coisa importante, você vai recomendar. Então, aí também começa o outro lado. Então, além de eu não perder aquele cliente estar satisfeito, entrar no meu consultório muito melhor, ele vai entender o que eu estou falando com muito mais prazer, com um sorriso no rosto, ele ainda vai me recomendar para outra pessoa. Então, a gente começa a desenhar coisas que a gente não via e começa a melhorar esses nossos serviços. Eu olho hoje para a recepcionista que está lá e eu consigo ver gaps que ela tem que eu antes não vi e que podem fazer toda a diferença. Eu olho para a recepcionista do médico que eu vou e quando ela tem esses gaps, eu também percebo e falo, nossa, essa clínica aqui podia melhorar nisso, nisso, nisso. E então faz toda a diferença para a gente. A gente não tem esse olhar. Então, o curso ele trouxe essa repaginação para dentro da clínica que eu trabalho, por exemplo. Então, dia a dia, dentro do possível, cada clínica, né, com as suas dificuldades, a gente vai implementando e melhorando para o cliente. É o que te fala fazer diferença dentro de onde nós trabalhamos, né? Exatamente. E qual que é o papel da gestão para trazer um sucesso para o negócio, sendo que a gente comentou já no começo sobre a competitividade que tem hoje em dia, o número de empresas cresceu muito, cada esquina hoje a gente vê um pet shop, se não 2 ou 3, então como a gestão pode auxiliar nisso? Bom, minha visão de aluna
Olha, Olha, gostei agora, minha visão de mas aluna. a visão dela talvez seja mais importante do que a minha, porque eu já não estou na trincheira já faz uns 4, 5 anos, fiquei nela né? 20. Mas o tempo Mas, de puxa profissão, vida. né? É, Mas tem horas de bastante. voo, né, Fabiana? Tem bastante, nem mas- se tem compara horas a de experiência, voo, né? Mas é legal ela falar primeiro para que se eu falar primeiro, eventualmente causar o viés no que você vai falar. E essa é uma pergunta bastante importante, né? Eu acho que hoje em dia, diferencial de qualidade, as pessoas elas procuram atenção, que é uma coisa que hoje em dia eu acho que falta. As pessoas querem fazer, ganhar o seu dinheiro, mas não querem proporcionar o seu tempo. A gente está cada dia mais atualizado, o mundo hoje em dia é muito mais rápido, e isso exige muito da gente, eu sei, mas a gente está disponível e está sempre fazendo melhor, atualizando nossos serviços, atualizando as nossas clínicas, ter bons profissionais. Então, você falou uma coisa muito importante no começo, que é assim, é importante o veterinário se forma, ser generalista, e hoje em dia a gente tem muito essa coisa do vou sair, vou fazer a pós. Eu acho que antes de você sair fazendo coisas, você tem que ser bom naquilo que você está fazendo. E isso vale para o gestor, a clínica tem que ser boa no que ela oferece no primeiro lugar, do que antes ela sair, eu quero só sair aumentando, aumentando, aumentando. Essa é a minha visão. E diferencial. É você olhar para o que tem no mercado, olhar para o mercado lá de fora. É você tentar o tempo inteiro procurar alguma coisa que você se diferencie. Seja no atendimento, seja num serviço diferenciado dentro da sua clínica, do seu pet shop que você tem. Procurar facilidades. Então, eu acho que não existe uma fórmula mágica, mas para mim um conjunto de coisas que você vai fazendo e a atualização constante. Porque hoje em dia, realmente, a geração, não vamos rotular, mas a geração hoje em dia, tudo para eles é para ontem. Sim. Né? E a gente está tentando acompanhar. Pois é. Tudo pra ontem. Tudo, eu falo que é quântico, né? Tem que ser assim, né? Papo, pode pensar muito, né? E essa parte de gestão, né? Eu sou professor também, eu trabalho com ensino médio agora, né? Eu trabalhei aqui com os diretores, etc e tal, mas agora eu sou, né? Só tô com ensino médio. A gente percebe no pessoal uma falta de gerir a própria vida, de gerir até o estudo. O cara é muito atrapalhado, né? Então, eu acho que essa parte de gestão deveria ser tratada desde lá de trás, como prioridade mesmo, né? Pô, vou fazer agora, por exemplo, quero fazer veterinário. O que vou precisar, né? Pô, você tem que... Questão da mensalidade e tal, mas como é que eu trabalho isso? Né? Então, essa parte de gestão eu acho muito, muito bacana, né? Só um adendo aqui no nosso programa. A gente sabe que gerir, né? Uma boa gerência leva a gente a uma eficiência, né? Para vocês, né? Quais são os grandes desafios que a gente tem em gerir uma clínica, gerir um comércio, gerir um consultório? Obrigado. Puxa vida, os desafios hoje são diferentes dos desafios de 10 anos atrás. Muito pelo que a Sabrina acabou de falar, desse mundo rápido, né? Na literatura chamado de mundo VUCA, mundo muito líquido, quântico, etc. VUCA, quem tiver interesse de estudar o que é isso. E esse mundo de ciclos pequenos. E qual a consequência disso para a gestão? E muito bem colocado por você. Independe em que mercado você atua, porque você atende gente, e essa gente pode estar no mercado pet porque levou o cachorro de manhã, mas pode estar comprando uma pizza à tarde e pode comprar um terno à noite. Então é a mesma pessoa. Como que a gente atende? A gente tem desafios tecnológicos, principalmente, formas de pagamento, fidelização. Tem um estudioso do comportamento humano, cuja mente é absolutamente brilhante, de nome Dado Schneider. Tive o prazer na verdade, eu tive o prazer de ser consultor dele quando ele entrou no mercado veterinário. Então, uma grande multinacional me chamou para prestar uma consultoria para ele, porque ele estava entrando no mercado veterinário 15 anos atrás. 15 anos atrás, moçada, muito tempo, portanto, ele comentava, eu não sei se vale a pena a gente tentar fidelizar o cliente. Não sei se eu concordo, mas eu sempre penso quando ele fala isso. Quando o tempo passa, cada vez mais eu tendo a começar a pensar em dar razão para ele. Ainda não dou. Mas é um cara que leu o jornal de 2040. Ele não leu o jornal de hoje. E qual que é o argumento que ele traz para isso? Tudo para responder a sua pergunta. Essa moçada mais jovem, e aí não é uma questão de julgamento, é uma questão de característica, eles trocam
de tudo toda hora. Então troca o tênis cada 3 semanas, troca o celular todo ano, troca a roupa cada 6 meses. A minha geração não. A minha geração era um tênis para cada 2 anos, era uma camisa mais chique cada 3 anos. Então a gente se habituava desde o berço a trabalhar sempre com os mesmos serviços e os mesmos produtos. A geração que hoje já tem 30 anos e que, portanto, passa o cheque mostra a idade, né? Que paga com cartão, é Pix, né? Que passa o Pix. Para dar um dado, 25% das pessoas que consomem um hospital veterinário, uma clínica veterinária hoje, tem 35 anos ou menos. Então, essa sua pergunta já começa, qual que é a forma de pagamento para esses caras? 35 anos ou menos. Então, o que esses caras querem? Esses caras não querem uma consulta de 1 hora. Justamente pelo que você falou, é tudo para ontem, a Sabrina também comentou. Então, às vezes você precisa de 1 hora para fazer uma consulta de qualidade. E olha que curioso, olha que paradoxo. O cara quer ser, muitos, principalmente mais jovens, eles querem ser atendidos em 15 minutos. Não estou julgando, é uma característica geracional. Isso aí. Né? E você mesmo comentou com a experiência de professor que você tem nos adolescentes, isso para eles é o normal. Né? Então a gente tem que se habituar na medida do possível a isso também. Então, formas de pagamento, canais de comunicação. Eu tenho dificuldade até hoje de entender, de me comunicar só com o digital. Eu ainda sou um cara olho no olho, ainda sou um cara presencial, acho que muita coisa ainda precisa do presencial. Na verdade, trabalhos falam isso, não é uma opinião do Fabiano. Mas não é a opinião dessa geração que está chegando aí. Né? Que tem, inclusive, alguma dificuldade de relacionamento presencial. Sim. Isso Porque a ponta sempre vai ser o quê? Pessoas. Exatamente. A ponta é pessoas, não adianta. Até a gente brincou aqui e falou assim, vou fazer veterinário porque eu não quero trabalhar com pessoas. Esse é o pior dos mundos. Muita gente fala cachorrinho isso. vai bater na tua porta lá para ser atendido? Tutor é pessoa, enfermeira é pessoa, então, o recepcionista é pessoa, Exatamente. todo mundo é pessoa. E só complementando, Vladimir, a sua pergunta, é um tema bastante polêmico, não é foco de hoje, não vamos entrar nisso, que é a telemedicina. Telemedicina, ela é encarada com muito maior naturalidade com pessoas com até 30 anos. Porque a gente está falando de um ambiente virtual / digital, entre outras coisas. Isso vale para o veterinário e isso vale para o tutor também. Então, quando a gente fala de fazer todo um processo de atendimento veterinário num ambiente digital para um veterinário de 50 anos ou mais, ele chega a ter um preconceito, porque não testou ainda, mas não gosta a priori de antemão, né? Porque não trabalhou de uma maneira diferente durante 30 anos. Agora, você pega um recém-formado, ele está experimentando, ele tem uma cabeça muito mais aberta para experimentar coisas novas, até para definir depois o que é melhor para ele. Né? Então, até nisso, a gente tem que se adaptar nesse mundo que a Sabrina comentou, esse mundo tão VUCA, né? Isso tenho inclui cliente e os funcionários, né, que eu falo. A gente fala muito disso também. A gente também tem funcionários novos. E a gente tem que aprender a lidar com eles e eles com a gente. Então, isso também é um desafio dentro de uma empresa. Ainda mais quando a empresa, a gente está falando de empresas maiores, que a gente tem mais funcionários. Então, imagina, você tem, de repente, o dono de um hospital que tem 50 anos de idade, como o Fabiano falou, com uma certa dificuldade com isso, e ele está contratando pessoas de 26, 30 anos, que quer tudo muito mais rápido, que quer tecnologia, e a tecnologia realmente está chegando. E essa outra pessoa, que é o gestor da empresa, ele vai ter que se adaptar a isso, senão ele vai ficar batendo cabeça lá dentro. E quem vai sentir isso? O cliente. Que aí, possivelmente, isso daí vai acabar refletindo no atendimento dentro da empresa. Olha só, Bel, que interessante, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, assim, que você é do tamanho do seu conhecimento, né? E aí, o que me preocupa hoje em dia, né, são os aventureiros. Então, eu tô lá, me formei em veterinária, vou montar uma clínica. Só que ele não faz mais nada. Ele só tem vontade de montar e vai lá, aluga o local e já acha que já vai montar e vai ter sucesso, né? Mas olha a importância aqui que se tem de você estudar uma gestão, de estudar um processo, né, os gaps, estudar as etapas que você tem dentro daquilo, a gerência mesmo do teu negócio, né?
E aí o cara vira pra gente e fala assim, nossa, eu montei e não deu certo, quebrou. Dei azar. Dei azar, esse que é o pior, nossa, nossa, que me dá raiva. Deu azar. Cara, mas que azar que deu? Abriu no momento errado. Exatamente, nossa, não surfei a onda, não é assim que a gente escuta, não surfei a onda. Vou te dar um exemplo, Vladimir, que aconteceu hoje no nosso Coffee Break. Para quem não sabe, hoje é dia de aula aqui na FAMESP do MBA. E a gente estava no Coffee Break batendo papo e a gestora de um hospital numa cidade litorânea comentou que ela tem dificuldades de ter mão de obra aos finais de semana. De ter Eu perguntei, devia ter veterinário, mas eu falei, perguntei por que tal. Ah, porque se fizer calor, eles vão para a praia e não vão trabalhar. Então, assim... Uau! Uau! Pois é, eu tive essa mesma reação. E aí eu acho que é importante dar um recado para gerações mais jovens. Eu acho importantíssimo qualidade de vida, acho que isso não se discute. Só que a gente só colhe o que a gente planta. Aí a gente tem que estabelecer um equilíbrio entre qualidade de vida e não ser workaholic, não evoluir para um burnout. Eu não estou dizendo isso. Só que a gente precisa plantar. E o momento de plantar é principalmente quando você é recém-formado. É natural que você mais plante do que colha. E aí, quando você tiver mais um tempo maior de mercado, é esperado que você comece a colher eventualmente mais do que plantar. Mas é difícil você querer colher sem ter plantado lá atrás, porque é qualidade de vida. Eu acho que essa geração nos ensina, ou ensina a minha, a ter o equilíbrio. A minha era uma geração que não pensava nisso, só pensava em plantar. Aí a gente tem infarto, a gente tem diabetes, pressão alta, qualidade de vida zero, morre com 60 anos de idade. Está errado. Mas também está errado você com 25, 26 anos querer ir para a praia surfar no sábado, sendo que você tinha um compromisso assumido de trabalhar num hospital veterinário. E assim, né, gente, uma dica, eu posso falar que eu sou mais nova, né, Fabiana? Não querendo falar nada, não, eu sou mais Não tô querendo falar nova. nada, mas... Você fica quieta, tenho você fica 40. no seu canto. É uma fase que a gente tem energia. É uma fase que a gente tem... A cabeça tá borbulhando. Você tá cheio de ideias, cheio de vontade, você tá cheio de energia. Isso é para qualquer área, não tô falando da veterinária, tô falando pela fase de vida. A gente sabe, todos nós passamos por isso e é real. Aproveite. Então, eu vou ser só feliz, eu vou curtir. Curta a sua vida, Fabiana tá certo, não é para ser workaholic, mas é a fase que você tem que investir no plantão noturno. Mas eu não vou dormir direito, você aguenta. Vai que dá certo. Não desiste, vai que dá certo. Ó, pega meu momento filósofo aqui. E paisagista, cada flor tem seu tempo de florescer. Agora, já que nós estamos nesse bate-papo descontraído, uma pergunta para vocês três aqui, ó. Onde é que o sucesso vem antes do trabalho? Tem tudo a ver com o que você falou, viu, Fabiano? Onde que o sucesso vem antes do trabalho? Ó, você que tá aí de casa, onde Eu que o acho sucesso... que eu sei a resposta. Aonde, não, você que tá em casa curtindo a gente, muito aonde o Vou sucesso deixar pra vem antes do trabalho? Aonde que o sucesso vem do trabalho? A gente passou pra Sabrina. Não. Sabe essa, Fabiano? Acho que eu sei. Qual que é? No dicionário. Dicionário. Ah, Só. Ah! Inteligente, só de volta, ele merece só de volta. Sou mais vivido, sabe? Obrigado pelo eufemismo. Mais feliz. Cara, não tem jeito, meu, né? A gente quer ser super famoso e quer isso, mas, cara, você não tem horas de voo, você não suou a camisa, você não estudou, não se preparou, não trabalhou, mas eu quero receber os louros da fama, né? E não tem outro segredo, né? Meu, se você pegar a trajetória de cada um, vai ver o que o cara fez. Quantas foram as horas de estudo tua, professor? Pra chegar onde você chegou? Isso que você está tocando é um ponto super legal, Vladimir, porque, cara, assim, quando você abre uma empresa e essa empresa evolui e dá certo, naturalmente você começa a contratar pessoas. E as pessoas tendem a te respeitar muito quando você passou por aquilo que elas estão passando naquele momento. Então, exemplificando o que eu quero dizer para você, eu passei os meus... Não repito, não precisam ser loucos como eu fui, mas eu passei os primeiros 10 anos da minha vida de formado, sem tirar um dia de férias, trabalhando em média 70 horas semanais. 10 anos. Todo sábado, domingo sim, domingo não.
durante 10 anos e 4 madrugadas inteiras semanais, madrugadas evidentemente durante a noite, de novo por 10 anos. Aí, quando eu fui dono de um hospital, que deu certo, depois a gente vendeu para o fundo de investimento, mas havia ali, só de veterinários, pelo menos uns 45, 50. Já foi dono de hospital? Sim. E eles ficavam até constrangidos de reclamar de alguma coisa, porque falam, nossa, Fabiano passou por coisas ali muito piores do que dar 12 horas de plantão, ou do que ficar uma noite sem dormir, etc. Então, um dos exemplos de liderança que a gente aprende é a liderança pelo exemplo. E é importante a gente ter passado por isso, primeiro para entender as dores de quem está ali naquele momento, né? É muito mais fácil você entender a dor se você passou por ela em algum momento da sua vida profissional, né? Então, e você consegue o respeito do seu time de uma maneira mais natural, porque o time sabe que você passou por aquilo ali também. Você é um pouco que um par nesse sentido. Então, é bastante importante o que você falou também por isso. Mas, moçada, de novo, não precisam ficar 10 anos, não precisa disso. Fiquei, não me arrependo. Às vezes eu falo, poxa, exagerei. Aí eu passo por fases, né? Hoje eu estou na fase que eu me orgulho disso. Sobrevivi, estou aqui. Podia não ter sobrevivido, mas, enfim, hoje eu olho para trás e falo, puxa, fui valente ali quando precisava ser. Vou aproveitar a deixa, ele falando que foi dono de hospital veterinário, para te perguntar quais são as competências mais valorizadas e mais bem vistas que os empregadores têm na hora de contratar, pensando na área de gestão, vendo veterinário de gestão e as suas habilidades. Olha, puxa, essa pergunta, Verônica, hoje a primeira coisa que um empregador olha para um possível colaborador, e isso muitas vezes é pergunta de entrevista. Então, fica a dica. Ai, gente! Opa, para, tu como se dá? Deixa eu me arrumar. Isso do programa! Professor, se consagra, vai lá. Não, mas é sério, cara, assim, a gente pergunta por que você fez veterinário. Se a resposta vier que é porque eu só gosto de animais, e às vezes acontece, dificilmente esse cara é selecionado. Pelo motivo que a gente estava conversando há pouco, a gente veterinário lida diariamente com pessoas. De novo, o tutor é pessoa, teu time é feito de pessoas, o teu superior é gente, o teu inferior é gente. Hierarquicamente ali, todo mundo é gente, todo mundo é igual. Então, se você tem dificuldade de comunicação e por isso fez veterinária, talvez você não tenha tido a melhor decisão. Talvez você tenha um menor contato humano se você gosta, por exemplo, de ficar na frente do computador numa planilha de Excel. Talvez faça sentido. Agora, se você não gosta de gente ou tem dificuldade comunicacional com pessoas, veterinária não é uma opção. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Eu, pelo menos, dentro da faculdade e outros ambientes também escutei que a pessoa não optou pela medicina ou pela enfermagem humana porque não queria lidar com gente, porque só gostava de animais, achava mais fácil. Mas hoje mesmo, em próprias consultas, tem tutores que vão mais pelo acolhimento e para conversar, principalmente os mais idosos. Então, tem essa parte também que é muito importante de lidar com o humano. Você tocou no... tô falando, não tô nem deixando a Sabrina falar. Mas só que você me fez lembrar uma coisa super legal. Cada vez mais nós humanos vivemos mais. E aí tem um negócio que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Sim. E não raramente o casal de idosos adquire um pet para substituir a saída do filho de casa. Então você tem que ter essa sensibilidade na hora de entender o que esse pet tem, qual é a função desse pet na família. Sim. Né? Para além do estritamente técnico, aquela coisa fria, eu estou tratando uma pneumonia. Não, primeiro que você não está tratando uma pneumonia, você está tratando do Rex. E segundo, qual é a função desse Rex dentro da família? É mais além, né? Muito mais além do que o antibiótico para o pulmão é esse. Isso é uma veterinária bastante arcaica. É uma vontade minha, inclusive, sempre foi, desde que eu comecei a faculdade, acabando a faculdade, eu sempre tive uma vontade muito grande de começar a terapia ocupacional, para eu conseguir ter esse lado mais humano e ter uma facilidade maior de conseguir interpretar as pessoas, lidar com as pessoas e conseguir melhorar os atendimentos, né?
E eu acho extremamente importante. Não sei se o Vlad quer completar alguma coisa. Nossa, eu sou muito fã de gente, né? Eu acho que a gente tem que investir em gente, né? Nós somos gente, é gente Sim. pra gente, né? E eu gosto muito, eu preservo muito a questão humana das pessoas, né? Eu falo que atrás de um pet tem sonho, Sim, atrás do pet tem amor. E eu tenho que enxergar isso, né? É. Não é só. Não, cara, tem uma família inteira que deposita em vocês esperança, porque eu não sei fazer. A gente leva para vocês porque nós não sabemos fazer. Então, acho que essa parte, Fabiano, muito bem posta por ti, eu acho que se eu não tiver esse olhar para o outro, né, para o outro, eu não sei o que eu faço, né? Eu convido vocês aqui, ó, quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe para quem? Não é para mim. Eu sempre vou trabalhar para alguém. Sim. Eu sempre vou servir alguém. sim, Qualquer profissão tua. E quando a gente tem esse olhar, né? Eu acho que você que está em casa e quer ser veterinário, pega essa dica aqui desses dois aqui, ó. Tem um olhar, né, humanístico para a coisa, né? Chegar ao outro lado e além, né? Eu acho que é fantástico, né? E sabe o que me admira aqui? De verdade, todo mundo que senta nessa cadeira entrevistado pela gente tem esse olhar aqui na FAMESP. sim. Já percebeu isso, Verônica? Já. Não é puxando o saco, não, de verdade. Os professores que estão aqui, e aí fica a dica para você de casa, procure lugares onde te tratam bem. Procure lugar onde o teu olhar é para o outro. Você vai ver onde você vai chegar, você vai voar. Né? E você está falando nesses assuntos assim, Fabiano, cara, que legal que você está nos ensinando mais ainda a ter esse lado humano para outra pessoa. Sim, a gente teve também, né, a doutora Karine enfatizando sobre o atendimento que precisou ser diferenciado com a mãe por conta das crianças autistas, que o gato precisou fazer uma enucleação e a mãe precisou de um mês para conseguir avisar os filhos. E no dia da enucleação, eles chegaram vestidos de piratas. Ah, que legal. Então, que legal. é todo um atendimento diferente e que faz toda a diferença, Cara, me né? arrepia tocar nesse assunto, sabia? Sim. De verdade que me arrepia, meu. Isso faz Arrepia. parte da gestão Sim. também, não só, obviamente. Porque você entender o outro. Tem uma coisa que a gente fala muito, que é assim, você tem que ser um bom técnico. Você tem que saber a parte teórica, obviamente, muito bem. Mas não é isso que vai fazer você do melhor veterinário. Tem pessoas que são excelentes técnicos e não vão para frente, porque elas não conseguem ter Sim. empatia, elas não conseguem ser humanas, elas não conseguem ter esse carinho, por exemplo. E isso faz você não ir para frente. É um fato. É um fato. Então é aquela pessoa que serve, como o Fabiano falou, para ficar atrás de um computador, vai ser cientista, vai ficar no laboratório. Esse tem uma cabeça excelente, mas para você estar dentro de um hospital, de uma clínica, de um consultório, você precisa ser muito mais empático do que técnico. Sim, Na verdade, no dia a dia a gente percebe isso. com certeza. E isso é uma palavra que a gente tem falado bastante, né, nesses episódios, empatia. Empatia. A gente tem frisado bastante. No episódio anterior, né? Te perguntou, né, não vou dar spoiler aqui na vez. Ah, É a eles vão ter que última assistir. pergunta que a gente faz, né? E uma das respostas que o professor deu foi essa, né? Que precisamos ter mais empatia, Sim. né? Que é se colocar na pele do outro, né? Como que você gostaria de ser tratado, né? Qual que seria o teu atendimento? Acho que tem tudo a ver com gestão, né? Tudo. Né? Sem Como que dúvida. você quer, né? Não é verdade, professor? Acho que Sem você pode até falar melhor do que eu, que é especialista na área, né? Não, O que é empatia com o cliente? É isso. O professor que vos fala, por favor, pode me chamar de Fabiano, fique à vontade. Esse ano eu entro no 3º ano de filosofia, graduação, faculdade. E a gente aprende um pouco sobre isso, né? Os filósofos estudaram bastante empatia. O primeiro deles que começou a falar sobre isso com um pouco mais de isolando a empatia e falando da empatia, entende que foi Confúcio lá atrás, e daí vem o confucionismo. E isso é uma condição, na minha opinião, sine qua non importante e necessária para que a sociedade evolua, para que deixemos de ser egoístas, enfim, individualistas, etc. Isso cabe, foi muito bem comentado com a Sabrina também. Isso é uma característica para o veterinário ser um bom profissional. Isso é uma definição minha, portanto pode estar errada. Mas o veterinário que, entre aspas, só sabe diagnosticar e tratar, esse cara não é um profissional. Esse cara é um técnico. Técnico
não que os técnicos não sejam profissionais, não é isso. Sim, sim. Só que dentro da medicina veterinária, a necessidade hoje para você ser um profissional é muito mais do que diagnosticar e tratar, como a gente falou no começo da nossa conversa hoje, né? Então, empatia, na minha opinião, é uma necessidade De todo gestor, né? de todo gestor, de E toda de todo profissional. De todo profissional. Todas as verdade. pessoas, né? Sim, sim. E o gestor tem que ter empatia para entender por que, que a recepcionista chegou atrasada ou por que, que ela faltou. Poxa, ela está doente, ela não está legal em casa, por que, que o veterinário eventualmente errou um tratamento XPTO, às vezes acontece. Eu sempre comento que se a gente sair de casa achando que a gente não erra, é melhor que não sairmos de casa. E vocês, como gestores, né? Como é que vocês trabalham com a reclamação? Que para algumas pessoas reclamar é falar, nossa, lá vem essa Verônica chata, né? Qual que é o olhar do gestor para a reclamação? Eu ia falar uma coisa um pouco voltada para isso. Eu acho que uma outra coisa importante para todo gestor, para toda pessoa que quer desbravar esse lado, você tem que gostar de resolver problema. Porque é problema todos os dias. Faz parte isso. Você não vai. Então, quando você recebe uma reclamação, vamos colocar de um cliente, né? Seja no Google hoje em dia, ou seja em qualquer outra plataforma, ou até diretamente, você tem que se colocar no lugar daquele cliente primeiro. Ele pode até estar errado, mas você vai ter que se colocar no lugar dele. E você também tem que tomar cuidado para já não sair martelando o teu funcionário, por exemplo. Tá reclamando da recepção, não vou martelar minha recepcionista. De novo, entra a empatia de ambos os lados, a calma, não adianta a gente se desesperar. E também tentar levar as reclamações para ver como você pode melhorar. Porque para ter gerado aquela reclamação, é claro que existem as exceções. O cliente está completamente errado, os processos estão certos, a jornada foi perfeita, existe. Mas tirando isso, sempre é o gap onde você não está olhando. E aí acho que é importante você tentar resolver da melhor forma possível para o cliente, colocando, obviamente, que aquela empresa tem uma cultura, tem os seus valores e tudo mais. Mas também usar aquilo para dentro, trazer e falar assim, aonde eu vou melhorar aqui dentro? Porque para isso não acontecer mais. Então, isso faz parte da gestão e do gestor. O gestor precisa ter esse olhar e ele precisa ser a pessoa mais calma do lugar, porque ele vai ter que acalmar todo mundo, explicar para todo mundo, trazer uma solução ou conversar com todos, vamos trazer a solução juntos. Então, você fazer isso de uma forma... A gestão de pessoas é uma coisa muito difícil, seja interna ou do cliente. Para mim, hoje em dia, é uma das coisas mais complicadas que tem. Mas eu acho que é isso. A reclamação é calma, cautela, tente resolver o mais rápido possível a questão daquele cliente e depois traga aquilo para dentro e fale, bom, como a gente faz isso não acontecer mais? Bacana. O que é legal que ela, tentando complementar o que a Sabrina muito bem falou, além de tudo isso, eu entendo a reclamação como uma consultoria gratuita. Isso vale ouro. Pode fazer sentido, pode não, como a Sabrina colocou, mas a gente está recebendo uma consultoria gratuita. Faz muito sentido também. Então tem que ouvir esse cara. E aí, mais do que isso, o cara que reclama, coloque-se na posição de consumidor. Quando você reclama, é porque de alguma maneira você quer continuar com aquilo ali. Quando você desiste, você não reclama mais. Ou vai reclamar no Reclame Aqui da vida. Mas quando você reclama para a empresa, é porque você quer ficar. Você acredita ainda na empresa. Porque você acredita que aquilo ali ainda faz sentido para você. Então, é tão importante isso que quando eu era o sócio lá do hospital, era um hospital grande aqui, ainda existe, é um hospital bem grande aqui de São Paulo, um dos maiores do Brasil. Os e-mails de reclamação, quem lia era eu. Só que o cliente não sabia. E por que era eu? Primeiro, porque é uma consultoria gratuita. Então, eu fazia questão de saber tudo o que estava acontecendo. E segundo, que é uma ferramenta para que nós, gestores, também olhemos para dentro. O que eu quero dizer com isso? Se você tem reclamações repetidas de um determinado setor, o problema é do gestor. Esse setor está sobrecarregado. Ou os processos não são adequados, ou não tem gente suficiente. E aí não é um problema de quem está lá.
no atendimento. É um problema de quem está na sala do arzinho condicionado, que nesse caso era eu. Em contrapartida, se você tem muitas reclamações focadas em um profissional específico, seja ele de que área for, talvez o problema seja do profissional, mas vamos chamar esse cara, vamos ouvir por que ele está tendo reclamação, por que as coisas não estão acontecendo. Né? Então, reclamação para mim valeu. Nossa, eu ficaria aqui conversando aqui, de verdade, quando o papo é tão bom, Muito bom mesmo. cara, a gente fica assim, ó, Sim. não, vamos continuar, mas a gente precisa encerrar esse nosso episódio, né? Antes, aproveitando esse momento que a gente tá falando sobre gestão, a importância da gestão, posso ter meu momento? Sempre! Muito obrigada. Sempre! Bom, pessoal, então se vocês estão gostando, se vocês gostaram, né? Porque, como o Vlad já disse, a gente já vai encerrar. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar também nos comentários. A gente consegue ir se baseando, né? Ver se vocês realmente gostaram, se vocês estão acompanhando tudo. E já ativem o sininho também para os próximos episódios. Eu não consigo falar isso, acredita? Mas um ponto importante. Na descrição vai ter o link do MBA em Gestão com o Dr. Fabiano, que a Sabrina fez também. Super recomendo, façam. Que eu vou fazer. Que ela vai fazer também. E que eu vou fazer também. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais, fiquem à vontade para procurar. Redes sociais, como é que a gente consegue achar vocês dois? Meu é Saestrela, @Saestrela no Instagram. É a única rede social que basicamente eu uso. O meu é Fabiano Granville com 2 L's. Aí vai para LinkedIn, vai para Facebook, vai para Instagram. E a gente sempre encerra, né, com aquela pergunta. Quer fazer pergunta hoje? Ai, eu quero. Tô chique, né? Sempre a gente faz aquela pergunta básica, né? Que é o nome da nossa faculdade, né? Vai lá. É pros dois. Não sei quem vai começar, mas vamos lá. A gente sempre encerra com uma... É uma pegadinha com os nomes, né? Qual é o método de sucesso de vocês? FAMESP. E o seu método, professora de sucesso? Pessoal, tem um método de sucesso, Sabrina? Perseverança. Perseverança. É. Hoje eu uso ela como meu amuleto. Continue, não desista. Pedra no caminho vai ter mesmo, dificuldade a gente vai ter. Mas quando a gente percebe que a gente não desiste, o caminho tem mais propósito, tem razão. E a gente vai encontrando pessoas pelo caminho e as coisas vão se moldando. Então, perseverança. Muito bom, mas depois dessa fala. Faço delas minhas palavras. Além de fazer delas minhas palavras, acho que foco e disciplina contribuem também. Foco e disciplina. Olha, que programa de hoje. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado, professores, Obrigada, Sabrina. gente. Né? Esse programa Obrigada, foi muito gente. legal. Obrigada. Né? E para você que está em casa, curtiu o programa, né? No próximo episódio tem mais coisas bacanas. Segue a gente, indica. E ó, você que quer fazer gestão de qualquer tipo, principalmente, ó, assista esse programa de hoje, né? Como é que a gente fala? Compartilha. Compartilha. Compartilhe para todo mundo. Muito obrigado e espero vocês no próximo programa. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Falou. Professor Tito.